Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 983. Very good. Eu estava me aproximando de casa e vi um espírito em cima do telhado. E eu perguntei a ele: o que você está fazendo aí, meu irmão? Ele estava com as pernas cruzadas, como se estivesse meditando. E ele me disse: você não sabe o que eu estou fazendo aqui? Só que ele se esqueceu que eu estou na matéria e ele não, ele está fora do corpo. Eu não tenho obrigação de ler o pensamento dele, eu nem consigo fazer isso. Ele acreditou que eu soubesse o que ele estava fazendo ali. Ele, um tanto quanto estranho da minha pergunta, respondeu: estou pensando em Deus. Eu disse: pensando em Deus? Ok, mas em cima do telhado? Aí ele, muito seriamente, muito compenetrado pela importância do momento, disse: mas há lugar específico para se pensar em Deus? Eu ri e disse: não há, meu irmão. Fique à vontade, continue pensando em Deus. Os espíritos estão por toda parte. Sim, em cima do telhado, sob o telhado, na sala, no quarto da sua casa, muitas vezes. Na rua está repleto de espíritos. Na escola, na faculdade, nos hospitais, espíritos que estão morrendo, espíritos por toda parte. Os espíritos, onde há pensamento humano, onde há emoções, onde há interesses humanos, há espíritos. Porque espíritos são pessoas desencarnadas. Não é um elemento à parte do universo. Tem pessoas que acreditam que espíritos desencarnados são elementos à parte do universo. De maneira alguma. São pessoas que vestiram a roupagem biológica, tiveram relações, se apaixonaram, tiveram aspirações, anelaram projetos, fracassaram, conquistaram sucesso, foram ateus, religiosos, choraram por amor, ficaram na depressão, enfim. Então você vê um cortejo de acontecimentos no plano espiritual. Daí a razão de você sempre estar bem sintonizado, para que você capte bons espíritos, pensamentos de bons espíritos, porque os espíritos, repetimos, estão por toda parte. Inclusive há uma questão no Livro dos Espíritos, primeiro livro publicado em 1857, onde o gênio Allan Kardec, na questão 320, o título Comemoração de Mortos, Funeral, onde Allan Kardec faz uma análise. Os espíritos se impressionam com essa data, eles chegam até o cemitério, eles estão lá, eles veem quando alguém evoca-os. Sim, resposta sim. Por quê? Porque eles são motivados pelo pensamento, pelos sentimentos. Por isso que muitas vezes quando desencarna alguém e você fica pensando, está prejudicando o espírito. Você está prejudicando o espírito. Tem pessoas que são assim. A pessoa desencarnou, a vida continua. A vida não cessa no túmulo. Essa história de que a vida se encerra na gaveta funerária, isso não existe. O sepulcro não existe. Ou melhor, no sepulcro não existe espíritos. Lá não fica encerrado nenhum espírito, a não ser aquele que está passando por algum tipo de provação. Aí é diferente. Mas mesmo assim ele fica temporariamente. Então o que acontece? A pessoa fica: ah, meu papai, minha mamãe, meu mano, meu filho, a sogra não, né? A sogra ninguém fica triste. É brincadeira. Então o que acontece? A pessoa fica lá, alimentando o vínculo de sentimento, e não deixa o espírito feliz. Sabe o que acontece? Ele acaba obsedando o espírito, ele é um obsessor, porque a obsessão não se dá somente de espíritos desencarnados para espíritos encarnados, não. Muitas vezes a obsessão acontece daqui para lá. É questão, por exemplo, do Livro dos Médiuns, é o segundo livro publicado em 1861, onde o gênio Allan Kardec, no capítulo 25, ele faz um estudo
No capítulo 23, ele faz um estudo da obsessão. Capítulo 23, Livro dos Médiuns. E no capítulo 25, ele estuda a evocação. Então o que acontece? Ele chama, o nome do título é da evocação. Então o que acontece? A pessoa fica evocando. Ah, porque eu tive um desafeto com o meu marido, ele já morreu, ele já desencarnou, onde ele está, o que ele está fazendo, será que ele está bem? Eu não paro de pensar nele, naqueles momentos nossos, fica 24 horas pensando nele, está atormentando o seu marido, o seu filho, o seu avô, o seu colega, quem quer que seja. Porque o pensamento é vida. Então a pessoa não se desvincula. E não pode, tem que ter educação sentimental. A pessoa desencarnou, você vai desencarnar um dia também. Não há nada de surreal nisso. A morte é um fenômeno natural da natureza. Existe morte para que nós evoluamos. A proposta da morte é fazer com que nós ganhemos evolução. Porque ninguém morre, não existe morte. No sentido literal, não existe morte. Tudo é uma transformação. Tudo está em constante movimento, em constante transformação. Lavoisier não disse, por exemplo, no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? É mais ou menos assim. É o que se dá com a morte. Você vê apenas a interrupção da vida física, da vida biológica. Mas a vida do espírito não cessa. Então o espírito tem sentimento, tem preocupação, tem ignorância, tem uma série de outras coisas. É por isso que o espírito não sabe tudo. Tem pessoas que acham que o espírito sabe tudo. É a hora que ele dá com o burro na água. Tem pessoas que, o espírito desencarnou, se tornou um Sir. O espírito desencarnou, se tornou um Lorde. O espírito desencarnou, se tornou um César. O espírito desencarnou, se tornou um barão. Que história é essa? Que palhaçada é essa? Imagina, que absurdo. E a pessoa começa a acreditar nessas coisas aí, porque não estuda. A mente fica bloqueada, obliterada, a pessoa não inseta estudos, pesquisas e acredita em tudo que acontece. O próprio Jean Allan Kardec diz que não devemos acreditar em todos os espíritos. Livro dos Médiuns. Não devemos acreditar em todos os espíritos. Por quê? Porque os espíritos têm níveis de conhecimento. Questão 100 do Livro dos Espíritos, classificação dos espíritos. Classificação geral dos espíritos. Questão 100. E também, no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec faz uma análise das manifestações pelas comunicações, porque os espíritos podem se manifestar através da comunicação. É chamado também de psicofonia. Alguns chamam de incorporação. Eu sou médium do quê? De incorporação. Primeiro que esse termo é errôneo. Não existe médium de incorporação. Eu vou incorporar espíritos. Não existe. O que existe é um acoplamento energético, que é outra história. Então o que acontece? A pessoa não estuda e começa a acreditar em todos os espíritos. Mas há níveis de espíritos. Tem espíritos lunáticos que levam as pessoas ao ridículo. Temos que tomar um cuidado especial quanto a isso. Pessoas praticando coisas absurdas em nome de espíritos. Não é porque o espírito desencarnou que ele pode liderar, que ele pode comandar, que ele pode dirigir um grupo. Temos que ter coerência. Por isso que Allan Kardec pegou as comunicações que chegavam até as suas mãos e as estudava antes de publicar, por exemplo. Ele fazia um exaustivo trabalho acerca daquela mensagem para ver se não havia nada empolado ali, nada que desmerecesse a verdade, porque a verdade deveria estar acima de qualquer situação. Tanto que ele fala, eu prefiro rechaçar 99 verdades do que aceitar uma mentira, uma dúvida. E ele confrontava todas as mensagens, mesmo porque as mensagens são universalistas. O que acontece aqui tem que acontecer lá, acolá, em qualquer parte do globo. Sabe, a mensagem é de realidade universal. Que história é essa? Então a mensagem só tem peso só dentro de um grupo? Isso não existe. Tem pessoas lendo livros espíritas aí, livros esdrúxulos. A safra espírita está repleta de livros sem sentido algum. Abra o olho. Vai comprando esses livros aí, aquelas coisas surreais, é porque não sei o que e tal, olha só o que ele disse, é porque ele tem um nome bonito, é porque ele já tem uma certa militância na doutrina espírita. Cuidado! Você pode estar comprando aí gato por lebre. Tome muito cuidado mesmo, tem que ter coerência. Tem obras que não tem sentido algum, obras que ferem a razão e as pessoas acreditando naquilo. Ah, mas ele é muito famoso, precisa ver, ele tem um canal no YouTube, ele, nossa senhora, ele é super expressivo, exprime as ideias dele, eu gosto dele, ele, nossa senhora, tome muito cuidado com isso daí. Primeiro para você não cair em engodos, você tem que ter uma base
uma base espírita bastante forte. Tem que conhecer as obras de Allan Kardec. As obras de Allan Kardec são indispensáveis. Você tem que conhecer, dominar o Livro dos Espíritos em ordem. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Depois nós temos O Céu e o Inferno, publicado em 1865. E por fim, nós temos a Gênese, publicada em 1868. Se você estudar estas 5 obras, mas por quanto tempo vou estudar? Para o resto da sua vida. Se você estudar essas 5 obras, você nunca será enganado. Desculpa, isso já é um engano. Nunca será enganado, não. Os espíritos sempre vão nos enganar, mas nós nunca cairemos nesse engodo. Poderemos ser enganados, é claro, mas cair é outra coisa. Eu estou sendo enganado, vou estudar, ver o que está acontecendo. Eu levanto o véu do conhecimento. Então estude as obras e principalmente os livros dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é muito importante, não é verdade? Então é isso, é um convite para nós crescermos juntos. É esse CADEF. CADEF é sucesso. Paz em seu coração e que Jesus Cristo ilumine todos os seus caminhos. São os votos do irmão e amigo Ednelson. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!